Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curso do Livro, onde a gente pega um livro de tecnologia, transforma ele em videoaula para ficar bem mais fácil o seu aprendizado, de forma bem didática e prática. Bom, nesse livro aqui, HTML e CSS, projete e construa websites, nós estamos agora no capítulo 11 e nós já entramos na aula anterior no CSS e nós vamos dar sequência agora. Já passamos da metade do curso, da metade do livro, e agora a gente vai falar sobre as cores, Color, que é uma propriedade aí do CSS. E nós vamos ver aí como especificar as cores, a terminologia e contraste de cores e falar sobre os background, cor de fundo. Bom, a cor pode realmente dar vida às suas páginas. O CSS, para quem ainda não entende muito você que começou aqui nesse curso e não entende muito do desenvolvimento web, o CSS é o que dá vida ao site. Quando você vê um site todo bonitinho, com cores, as fontes diferenciadas, tudo isso tem um CSS por trás. Então o CSS ele é muito importante para você que vai ser um desenvolvedor web, ok? Ele é essencial. Bom, nesse capítulo nós vamos ver o seguinte, como especificar as cores. Existem 3 formas que a gente vai aprender aqui, inclusive tem a forma mais disponibilizada no CSS3, que a gente vai ver aqui também. O CSS3 ele é mais utilizado agora, tendo em vista que todos os browsers já dão suporte ao CSS3. Nós vamos ver aí o contraste, garantindo aí como que o texto fique de uma forma mais legível. Então nós vamos aprender isso também. Isso é uma parte de design, mas a gente já vê aqui no CSS. Cores de fundo, que por trás das páginas. E a gente também vai ver as cores de frente, Nós vamos ver o background e o foreground, que é aquela cor que fica à frente ali, a cor das fontes e por aí vai. Bom, o que você precisa saber sobre as cores nesse capítulo será usado também nos capítulos sequentes. Então, tudo que a gente vai aprendendo aqui, nós vamos utilizar mais à frente. O conhecimento no desenvolvimento, na programação, ele é sequente, tá? Se você não está entendendo alguma coisa aqui, recomendo fortemente, volte às aulas, assista, tá? Aproveite que esse conteúdo é gratuito e ele é muito bom, porque é realmente tirado uma videoaula de dentro de cada capítulo desse livro e para trazer para você de forma bem prática, para você aprender e não ter desculpa. Bom, vamos lá. Então nós vamos ver aqui agora o foreground color, que são as cores aí praticamente de quase todos os elementos que aparecem no front-end do site, da página ali, do portal. Você vai utilizar esses recursos. Primeiro nós temos o color. Color é a propriedade que a gente vai utilizar para dar cores, obviamente, para todos os nossos elementos, para as nossas tags HTML, e é o que a gente vai utilizar agora. E aí a gente tem 3 formas aqui, muito utilizadas para a gente poder dar cor. A primeira delas é o RGB Values. O RGB Values ele é dessa forma aqui. Ele tem o primeiro valor, que significa o R, que é o red em inglês. Depois nós temos o segundo valor, que é o G de green, que é o verde, e o blue, que é o terceiro valor. Ele vai de 0 até 255, tá? Essa é a forma de você dar cor com RGB. Depois nós temos o hexadecimal. O hexadecimal ele vem precedido por um sinal de tralha, que é o sinalzinho de jogo da velha, hashtag. E aí você tem aí uma sequência de alfanumérica, que é letras e números, ok? Esse é o sistema hexadecimal. Se eu não me engano, o hexadecimal vai até a letra F, da A a F, e a numeração é do 0 ao 9, tá? Esse é o sistema hexadecimal. E nós temos também as cores por nome. Aqui tem um detalhe muito importante que é o seguinte, nem todo navegador vai reconhecer a cor por nome. Por exemplo, aqui no livro ele dá um exemplo do Dark Cyan, que é o ciano escuro, que é essa cor aqui, por exemplo, Dark Cyan, que ele deu uma cor aqui no cabeçalho, no H1, ele deu uma cor Dark Cyan, e aí pegou essa cor aqui. Porém, pode ter navegador que você não vai conseguir ter esse resultado. Isso é muito importante você saber que dá nome às cores. No livro até fala que existem 147 cores pré-definidas, que são reconhecidas nos navegadores mais atuais, como o Google Chrome, o Firefox da Mozilla, o Internet Explorer da Microsoft, o Safari.
Então você pode utilizar a nomeação de cores, né? A nomenclatura das cores. Porém, eu sempre vou recomendar que você trabalhe ou com hexadecimal ou com RGB, ok? Vai ficar mais fácil para você trabalhar. Bom, e aqui nós temos um código que nós vamos operar ele agora, e aí nós vamos ver o resultado trabalhando aqui o CSS, ok? Bom, vamos então desenvolver a nossa prática. Bom, primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é o seguinte, abra aí o seu Visual Studio Code e abra uma aba aí que você vai trabalhar ao lado, ok? Porque à medida que a gente for trabalhando aqui, a produtividade aumenta, né? A gente vai vendo o resultado. Então vamos lá, vou abrir aqui o ícone de explorar, e aqui eu tenho o módulo 10 e nós estamos agora no módulo 11. Então vou criar aqui uma pastinha, essa vai ser o módulo 11. Ok? Bom, dentro do módulo 11, eu vou até ver aqui se tem algum exercício que já dá para eu copiar. Eu vou copiar esse aqui. Eu vou copiar esse código fonte aqui, vou dar um Ctrl C. Vou clicar aqui dentro da minha pastinha, com o botão direito eu vou vir aqui em novo arquivo. E vou colocar aqui de exercício 01.html. Vou fechar esse outro aqui. Vou vir aqui dentro e vou colar, ok? Bom, na verdade eu não vou minimizar aqui ainda, porque eu vou salvar isso aqui, dar um Ctrl S para salvar. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui, vou vir aqui dar um Open with Live Server, para ele abrir aqui do lado. Bom, e agora eu vou minimizar aqui. Vou apagar isso tudo que está aqui dentro, porque eu não vou utilizar isso daqui do jeito que está aqui, ok? Vou dar um Ctrl S para salvar, para sair todo esse resultado aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que criar aqui. A gente vai ter que criar aqui o nosso texto que vai dentro do nosso body, para a gente poder fazer ali o foreground color, que a gente está aprendendo nesse módulo, né, para dar cores ali aos elementos HTML. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um H1 e vou colocar aqui cabeçalho 01, ok? Aqui esses nomes aqui eu vou diferenciar do livro para ficar didático, né? Porque você pode colocar o nome que você quiser aí. Eu posso até colocar aqui curso do livro, nome do canal. Bom, aqui embaixo eu vou colocar um H2 e vou colocar aqui se inscreva em nosso canal. Ctrl S para salvar. E aqui embaixo eu vou colocar um parágrafo, só que esse parágrafo eu vou dar aqui um Loren de 40. Ele vai acontecer isso aqui, ele vai jogar você lá para o final, aí basta você vir aqui, dar o comando de Shift Alt F, para ele poder ajustar para você. Se você não estiver conseguindo ajustar com o comando de Shift Alt F, é porque provavelmente você não tem a extensão instalada. E aí você vai instalar aqui a extensão aqui, por exemplo, formate HTML em PHP. Tá? Se você não tiver, pode instalar ela que você vai conseguir formatar aí o seu código. Ok? Formatação para ele identar, né? O código ficar todo identado, todo certinho. Bom, beleza. Então nós criamos aí o nosso... Deixa eu dar um Ctrl S para salvar aqui. Nós temos aqui o cabeçalho aparecendo, nós temos aqui o H2, né? Seria um subtítulo. E nós temos aqui o nosso parágrafo. Bom, agora a gente vai trabalhar o CSS disso aqui. E aqui eu tenho um link href, né? Um real style sheet, que é um CSS, né? A gente está falando aqui de uma folha de estilo. E aqui a gente tem o type, que é text CSS. Só que esse caminho aqui está errado. Por que está errado? Porque eu ainda não tenho esse arquivo, né? Eu copiei lá da aula anterior. Então eu vou clicar aqui no explorador. Dentro do módulo aqui eu vou criar uma pastinha chamada CSS, e dentro dessa pastinha eu vou criar aqui o meu arquivo, que vai ser vou dar o nome aqui de style1.css. Esse style1 aqui, que quer dizer o meu primeiro arquivo aqui, né, de estilo. Você pode colocar o nome que você quiser, ok? Mas para ficar didático, se você quiser seguir aí o curso, fica melhor. Bom, já peguei ele aqui no href, CSS /style1.css. Ctrl S para salvar. E aí, gente, aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estilizar. Nós vamos começar a utilizar o CSS color, né, a propriedade color,
nesse arquivo aqui. E aí, aqui, antes de mais nada, eu vou ensinar você a inserir comentário. O comentário serve para você deixar o seu código de uma forma que você consiga depois saber o que você fez de formatação naquele ponto ali. O comentário serve para ficar intuitivo, serve para facilitar. Então, o comando de atalho de comentário é o Ctrl, ponto e vírgula, que nada mais é do que a barra, e aí vem o asterisco e a barra. Tá? E aqui dentro você vai comentar. Isso aqui não vai aparecer na tela. Não vai aparecer na tela, porém, vou colocar aqui ele manual, barra, asterisco, asterisco e fecho barra. E aqui dentro eu coloco aqui, ó, aqui vai o código do primeiro exemplo. Esse código não aparece no nosso navegador. Ó, vou dar um Ctrl S para salvar, ele não aparece aqui, mas se eu der um clique aqui e vir inspecionar, e aqui, deixa eu achar aqui o CSS, deixa eu ver aqui onde está o CSS, aplicativo, onde que está aqui o meu CSS, source, aqui ó, source, eu vou vir aqui no CSS, ó, se eu clicar nele aqui, ó, ele vai aparecer para mim aqui onde que está o código, tá? Bom, posso voltar aqui nos elementos e posso até fechar aqui, só para você ver aonde que está ali o seu comentário. Ele não vai aparecer aqui no seu navegador, tá? Ele fica igual o CSS, né? Também não aparece. Ele fica ali, o código comentado, ele serve apenas para o desenvolvedor, ok? Bom, vamos lá então. Sem mais delongas, H1, porque eu vou atacar ali o primeiro cabeçalho, e aí eu estou atacando o elemento direto, tá? Se tivesse mais H1, ia pegar a mesma formatação. E aí a declaração é o elemento, abro e fecho chaves, e aqui dentro eu vou declarar. Qual que é a propriedade que a gente está aprendendo? É a de cor. Então eu vou declarar aqui, nessa primeira aqui vai ser color name. Então eu vou dar um Ctrl, ponto e vírgula aqui, eu vou colocar aqui um color name, porque eu vou fazer uma declaração de cor pelo nome. Então vai ser a nossa propriedade color, dois pontos, e aqui o name, eu vou dar o dark cyan, que é essa aqui, ó. E vou seguir o exemplo do livro. Ponto e vírgula para fechar, vou dar um Ctrl S, e olha que bacana, já pegou aqui a cor, porque eu declarei. O H1 está aqui, esse é um H1, eu estou chamando aqui o link do CSS, que é aqui, tudo que eu fizer aqui vai refletir na minha página, que vai ser mostrada para o usuário final, ok? Se tiver alguma dúvida, comenta aí abaixo. Bom, o segundo aqui, eu vou colocar, vai ser um color, color pelo hexadecimal, né? Então, eu vou colocar Xcode. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou atacar o meu H2. O linguajar que a gente vai utilizar vai ser atacar, tá? A gente vai jogar um CSS naquele elemento HTML. Então, eu vou atacar o H2, abro e fecho chaves, e aí aqui a propriedade, color, ponto e vírgula. E aqui no hexadecimal, eu vou seguir o livro tralha, né? Aqui é e não importa se é maiúsculo ou minúsculo, o hexadecimal sempre vai pegar igual, tá? Ele não é case sensitive. Então, não importa se você está usando letra maiúscula ou letra minúscula, vai ser a mesma coisa. Aqui um 3E, 80. Ponto e vírgula para fechar, dou um Ctrl S. Ó, ele já pegou aqui no H2. E agora, por último, nós vamos pegar o parágrafo. No parágrafo, eu vou dar aqui um Ctrl, ponto e vírgula para comentar. Aqui nós vamos colocar o color RGB value, valor RGB. E aí aqui embaixo eu vou colocar aqui um P, vou abrir e fechar chaves, e aqui dentro eu vou colocar a propriedade color, né? Na minha declaração completa vai ser color, e agora o valor. Vou digitar RGB, e aí vou abrir aqui, e vou colocar 100,90. Essa vai ser a cor, ponto e vírgula para fechar, essa vai ser a cor do meu parágrafo. E olha que interessante, aqui no Visual Studio Code, essa IDE, ela facilita a sua vida. Quando você posiciona o mouse, ó, ela abre para você uma espécie de paleta de cores. E aqui ela explica, né, como que você faz para utilizar. Basta eu ir arrastando aqui o mouse e utilizando, ó, eu posso trocar a cor. Ó, eu posso mexer aqui,
posso mexer aqui até na opacidade, que a gente vai aprender mais na frente, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, porque a gente quer essa cor aqui, 100, 100, 90. Ctrl S para salvar. E tá aí, ó. Deu um aspecto assim de um cinza, né? Um cinza médio aqui no meu parágrafo. Bom, dito isso, vamos continuar. Bom, agora a gente vai aprender o background color. O background color nada mais é do que a cor de fundo dos elementos. Então, se você observar aqui no CSS, ele atacou aqui o body. O body é o corpo do meu site, o corpo da página. E aí ele atacou aqui com background color, colocou aqui um RGB, depois ele atacou o R1, o H1, atacou o H2 e atacou o parágrafo. E aí o resultado foi esse aqui. O que ele fez? Ele simplesmente adicionou mais propriedades de cada elemento. Ele colocou ali uma propriedade de cor de fundo, que é o background color, que é o que a gente vai fazer agora no nosso desenvolvendo a prática. Bom, abra aí novamente o seu Visual Studio Code, já com a sua página aberta. E olha só como é que vai ficando fácil agora. Eu vou declarar o body aqui em cima por questão de hierarquia. A gente já aprendeu na aula anterior, né? Se você não pegou bem esse detalhe, olha a aula anterior. Sempre siga a hierarquia, a leitura. O código é lido de cima para baixo. Então, vou colocar primeiro aqui o body, tá? E aí eu vou abrir e fechar aqui as chaves, né? Abrir e fechar as chaves. E aqui eu vou digitar o background color. Note que eu começo a digitar, o Visual Studio Code já indica para mim aqui, eu vou dar só um Enter, e aí facilita a minha vida. Eu vou dar um comando aqui de RGB, vou abrir e fechar parênteses, né? E aí aqui eu vou dar um 200, 200, 200. Vou seguir aqui o exemplo do livro, ok? Ctrl S para salvar. E olha só, ele já colocou aqui uma cor no corpo do site. O background do corpo do site, o background color, ele já mudou. Bom, vamos atacar aqui o H1. Então, eu tenho aqui a cor da fonte. Eu vou vir aqui agora e eu vou colocar aqui um background. Na verdade, eu vou comentar a cor dessa fonte e vou dar um background diferente. Então, como que eu faço para comentar aqui a propriedade? Às vezes eu não quero utilizar a propriedade, eu posso comentar ela. Então, eu posso aqui, por exemplo, colocar aqui, abrir barra, coloco ali o meu asterisco novamente e fecho a barra. Então, o que eu fiz? Eu só comentei esse código aqui. Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Tem. Porque se você fizer isso aqui, você perde produtividade. Então, qual que é a melhor forma? Você posiciona o cursor do mouse ali na linha de onde você quer comentar e aí você coloca Ctrl, ponto e vírgula. Ele já comenta. Ou também você pode selecionar aquilo que você quer comentar e dar um Ctrl, ponto e vírgula que ele também comenta, ok? Vou dar um Ctrl S aqui. E olha só, já voltou aqui a cor da fonte normal. Só que agora eu vou colocar aqui um background na cor diferente. Então, eu vou colocar aqui um background color. E aí aqui vai ser um dark cyan, que é essa mesma cor aqui. Ctrl S para salvar. E olha só, o background agora do meu título, né, do meu cabeçalho H1, ele está na cor dark cyan. Bom, mesma coisa eu vou fazer aqui no H2. Vou comentar isso aqui. E aqui eu vou colocar um background color. Ele vai ser nessa cor aí que estava em cima, né, que vai ser um EE3Z80, né? Ctrl S para salvar. E olha só, já mudou aqui. E agora, o do parágrafo, eu vou vir aqui, vou deixar dessa cor aqui mesmo e vou dar aqui um background color e vou dar uma cor aqui com nome, vai ser white. Ctrl S. E olha o detalhe. Aqui eu coloquei com um valor RGB e aqui eu coloquei com valor nome. Aqui eu coloquei hexadecimal mesmo. E aqui eu coloquei com valor nome, aqui em cima também. Já o meu body, eu coloquei com RGB. Ok? Então, fiz uma mescla aqui, que é mais para você praticar mesmo e verificar aí como que faz a utilização, tanto do RGB, quanto do name, né, o color name, quanto do hexadecimal. Ok? Bom, vamos continuar. Bom, essa parte aqui é um pouquinho teórica, mas você precisa entender as cores, como que elas funcionam no navegador. Ok? Bom, isso aqui é o R de red, o G de green, de verde, e o B de blue, de azul.
A junção dessas cores aqui é o que forma a cor aí na tela do seu monitor, ok? Então, essas cores vão se unindo a ponto de você ter uma paleta de cores. Então, o RGB, você consegue aí fazer todas as cores que existem, apenas juntando, unindo essas cores, seja numa tonalidade mais forte, numa tonalidade mais fraca, você consegue. Além disso, tem alguns outros detalhes que você precisa entender, tá? Que eu vou passar mais à frente. Mas, por exemplo, se você tiver com dificuldade de entender as cores, abra aí você pode abrir aí um software, um Photoshop, tá? Ou um GIMP, né? GIMP. E aí você vai ver na paleta de cores, à medida que você for selecionando, você vai ver que a paleta de cores vai mostrando para você uma série de cores diferentes. E você vai começando a entender como é que funciona as cores, como é que funciona, por exemplo, um degradê, como é que funciona uma matiz, né, que é um hue, como é que funciona uma saturação, um brilho. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir um site aqui e vou mostrar para você. É um site até que você pode utilizar, vou deixar a descrição dele no link também. É um site que você pode utilizar para fazer paleta de cores. Eu deixei aqui o site aqui na descrição, ele aqui embaixo, ó, esse site aqui, ó. Não sei se ele está aparecendo para você, eu acho que não está aparecendo, né? Não está aparecendo. Eu vou abrir o site. Ó, o site é esse aqui, ó, paleton.com. Só que quando você digitar, ele automaticamente vai pegar essa outra parte aqui da URL. Você pode até apagar e dar um Enter, ele pega automaticamente. Esse site aqui é o seguinte, ó, ele vai mostrar para você até uma combinação de paleta de cores, né? Você vai mexendo aqui, ó, ele vai dando uma paleta de cores aqui e você pode escolher mais tonalidade, né? Por exemplo, aqui você pode colocar um com 3 tonalidades diferentes e aí você pode ajustar aqui, ó. Ele vai fazer para você uma forma de cores que realmente vai ficar bacana. Ele não vai deixar você fazer uma coisa, como que eu posso te dizer? Aquelas cores que não vão ornar, né? As cores que não vão... uma vai casar com a outra. Então, ele vai sempre mostrar para você cores que vão estar combinando. Essa é a melhor palavra, ó. Posso selecionar aqui, olha só. Ele vai combinar cores para você da paleta de cores. Aí aqui ele mostra o RGB da cor, que é o que você vai utilizar, né? Aqui você pode exportar a tabela de cores que você acabou de pegar, ó. Você tem aqui ela no hexadecimal, tá? Você tem ela aqui no RGB, tá? E aí você pode utilizar essas cores para trabalhar aí nos seus projetos. É um site bem bacana, tá? Eu só estou mostrando isso aqui na aula porque o livro indica um site, mas o site que o livro indica, ele não está funcionando mais. Então eu coloquei aqui o Paleton, que esse site aqui vai te ajudar muito para você fazer seus designs de cores. E aqui você vai se basear nas cores que você vai trabalhar, né? 4 cores, 3 cores, uma cor, e aí você vai escolher a melhor tonalidade aí, ok? Bom, continuando aqui, deixa eu passar esse... Aqui a gente vai ver o que é o seguinte, o RGB são os valores para vermelho, verde e azul e são expressos como 0 a 255. Aí aqui ele mostra uma cor, né? 102, 205, 170, essa tonalidade aqui. No hexadecimal, a mesma tonalidade é com esse código aqui. Já no color name, né? Que é quando você vai dar um nome para sua cor, esse nome aqui é o medium aquamarine, que é a mesma coisa. Ou seja, 3 formas diferentes de atingir a mesma cor. Lembrando que o color name é limitado a 147. E aqui ele fala o seguinte, ó, o vermelho é o 102, né? Tá no 102. O verde está no 205 e o azul está no 170. No sistema hexadecimal, o 102 é expresso em 66. Então, esses dois números aqui é como se fosse o 102. Tá? O 205 é como se fosse o CD. E o 170 é o AA. Ok? Então tem essa diferença, é bom você entender isso. Aqui embaixo nós temos o hue, que provavelmente se você estiver utilizando um software em português, vai mostrar para você como matiz, tá? É o hue, que mostra aqui as cores, tá? Isso aqui é basicamente as cores, né? Uma forma trivial que você vai utilizar aí. Aqui você tem a saturação, né? O saturation, que vai mostrar a quantidade de cinza que tem uma cor, ok? E aqui o brilho, tá? Que é o brightness, é o brilho, que vai mostrar aí o valor máximo e mínimo do brilho. Ele pode ser branco, né? Um brilho clarinho,
ou um brilho mais escuro, ok? Bom, continuando aí, o contraste é muito importante. Lá no início da aula eu falei que a gente ia aprender sobre o contraste. O contraste ele é muito importante pelo seguinte. Imagine que você está construindo uma página. Se você colocar uma página com fundo cinza claro e uma fonte branca, isso aqui vai ser um texto um pouco mais difícil de ser lido. Se for uma página de muita leitura, isso aqui não é uma página boa para você fazer leitura, certo? Se você colocar um high contraste, que é muito contraste, que é preto com branco, um fundo preto com a letra branca, também você vai ter dificuldade para leitura, tá? Isso aqui vai atrapalhar a pessoa na hora de fazer uma leitura. Já o median contraste é uma forma correta de você colocar contraste nas suas páginas. Então, tudo que você for trabalhar, utiliza aquele site lá que eu mostrei para você, que é o da paleta, né? O Paleton lá, que é um site que vai te ajudar a pegar as cores corretas. Isso faz muita diferença. Pode parecer algo assim supérfluo, algo que as pessoas não vão utilizar. Mas, acredite, isso faz toda a diferença, né? Isso descansa a vista, facilita a leitura e o seu site fica mais agradável. O CSS é para você utilizar exatamente para isso. É para dar vida ao seu site, ok? E se você for utilizar uma fonte, um background escuro e um foreground na cor clara, no caso aqui representado pelo esse texto aqui em branco, dá uma espaçada, dá uma engrossada na fonte para ele ficar também mais fácil de ler, para ficar tranquilo, para ficar visualmente agradável a leitura, ok? Bom, continuando aí então. No CSS3, nós temos uma nova propriedade, que é o opacity. O opacity nada mais é do que transparência, opacidade. E aí ele foi incluído no RGB, tá? Você vai colocar aí, quando você for fazer uma fonte, um background, né, uma cor de background, uma cor de fonte, você vai utilizar o RGB e essa propriedadezinha aqui, o A, que foi incrementado no CSS3, ele nada mais é do que opacidade, tá? Então aqui ele dá o exemplo, ó, 00 não tem opacidade, 1 é o máximo da opacidade. Então se você colocar, por exemplo, 0,5, você está colocando 50% de opacidade. 0,15 é 15% de opacidade. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Ele colocou aqui 2 parágrafos, colocou o background dos parágrafos, e aí, como os blocos estão sobrepostos, ele colocou opacidade. E aí, acabou mesclando o conteúdo. Aqui seria esses mesmos blocos, só que em browsers antigos, que não utiliza ainda o CSS3. Então, não tinha como você fazer uma opacidade. Agora tem. E você vai utilizar muito isso para fazer uma página bacana, agradável. Você vai utilizar o recurso da opacidade, tá? Você vai utilizar isso. E aqui ele está representando o seguinte, ó, no parágrafo primeiro aqui, ele colocou parágrafo, mas isso aqui obviamente não é um parágrafo, né? Ele utilizou o P aqui somente para representar esse bloco rosa aqui. E aí ele colocou aqui que esse P tem um background color que é tudo 0, né? Na verdade o P é o escuro, né? Esse primeiro, não é o rosa. E aqui ele colocou uma opacidade de 0,5. E aí dá essa opacidade que dá esse efeito, ok? Eu acho que assim vai ficar mais fácil a gente desenvolvendo a nossa prática. Abra aí novamente o seu Visual Studio Code. E a gente está com o exemplo anterior aí. E aí ficou até um detalhe aqui que ficou o título aqui em cima. Vamos modificar esse título aqui no nosso exercício 1. Aqui vai ser color, né? A gente está aprendendo aqui color. E aí eu posso dar o nome aqui de exemplo 1. Dá um Ctrl S para salvar. Posso até fechar ele aqui. Fica aí de fonte de consulta. E o style eu vou fazer diferente. Eu vou renomear ele aqui e vou deixar o style sendo para todos os exercícios. Vou dar um Ctrl S aqui. Eu vou utilizar o mesmo arquivo. Eu só vou comentando e vou escrevendo os outros exemplos abaixo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar e colar o exemplo aqui e vou renomear ele para exemplo 2. Exemplo 2. Ok? Ctrl S. E esse exemplo 2, eu vou jogar ele aqui para dentro do nosso módulo 11, porque ele acabou ficando fora, não sei porquê.
Bom, beleza. Esse aqui é o exemplo 2, o exercício 2. Eu vou abrir ele aqui com o Open with Live Server. Ele abriu aqui do lado. E aqui em cima eu vou colocar exemplo 2. Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui o exercício 1. Aqui, eu estou falando exemplo, né, mas é exercício, né? Então aqui nem é exemplo, é exercício. Para não confundir. Exercício. Vou minimizar aqui. Bom, aqui eu posso apagar. E aqui é o seguinte, seguindo o livro não mostra o código em HTML, ele só mostra o CSS nesse caso aqui. Então a gente vai criar aqui o código HTML. A gente vai criar aqui duas caixinhas, né, 2 parágrafos, e esses parágrafos nós vamos atacar eles à opacidade, tá? Eu vou dar um exemplo aqui igual do livro, mas eu vou criar o código HTML aqui, ok? Bom, primeira coisa aqui, a gente renomeou lá o CSS, né? Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar, deixa eu ver se ele está chamando certinho. Tá o style aqui, CSS certinho, beleza. Bom, vou minimizar aqui o explorar. E aqui eu vou ter o parágrafo 1. Então, o parágrafo 1 ele vai ter uma classe. Então, eu vou colocar aqui um p.aclasse one. Só isso. E aqui embaixo eu vou ter um p2, né? One, two. Beleza, são 2 parágrafos. Vou dar um Ctrl S aqui, não vai acontecer nada, obviamente. Mas agora eu vou abrir aqui o CSS. Bom, e aqui embaixo, eu vou comentar aqui, exercício 02. E posso deixar comentado aqui também, que aqui em cima é o exercício 01, que é para não confundir e ficar fácil, aí para você ter fonte de consulta. Bom, vou atacar o primeiro parágrafo, p.one, one, né? One em inglês. O que esse parágrafo vai ter? Eu vou dar uma altura para ele. A gente não chegou lá ainda, mas eu já vou adiantar aqui. Um weight, eu vou colocar aqui de 100 pixels. Vou dar aqui um width de 100 pixels também. Ok? Bom, e vou botar um background color. Um background color. Eu posso colocar a cor em nome, posso colocar em RGB e posso colocar em hexadecimal. E eu vou colocar em hexadecimal. Tralha e 0000000. Quando eu coloco dessa forma aqui, eu estou repetindo, eu posso minimizar pela metade, ok? Isso aí fica também uma abreviação para você aprender. Ctrl S, e aí ele criou aqui para mim o parágrafo 1, bloquinho, correto? Bom, e o parágrafo 2, na verdade aqui, eu acho que eu inverti aqui. Eu coloquei o primeiro bloquinho, o primeiro bloquinho na verdade vai ser rosa. Então eu vou até copiar esse hexadecimal aqui, e vou colar ele aqui, dar um Ctrl S. O primeiro bloquinho vai ser rosa. Bom, agora nesse outro parágrafo aqui eu vou criar um bloco também. P vai ser o to, e aqui ele vai ter um weight também de 100 pixels. Aqui ele vai ter um width, que é uma largura de 100 pixels também. E aqui embaixo nós vamos ter um background color. Esse sim nós vamos ter aqui o 000. Ctrl S. E aí, olha que bacana, a gente está com 2 bloquinhos, e agora eu vou aplicar opacidade. Só que primeiro eu vou jogar esse bloco para cima desse aqui, para aparecer bem a opacidade igual no livro. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma margem top de menos, eu vou fazer ele subir, de menos 50 pixels. E uma margem left de 50 pixels. O que eu fiz aqui? Eu quero que esse bloco ele suba, eu estou diminuindo a margem dele de cima, ele vai subir, é uma margem negativa, e eu quero que aqui da esquerda para lá, joga ele 50 pixels, ok? Ctrl S, e olha só, ele já subiu 50 e foi para a esquerda 50. Não se preocupe, você vai praticar muito isso aqui, né, no decorrer do curso, desse livro, e também depois vão ter vários exercícios práticos. Então, você vai seguindo aí a videoaula, se tiver dúvida, você comenta aí abaixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma opacidade, que é a propriedade do CSS3, que a gente acabou de ver no capítulo do livro. Então, vou aplicar aqui um opacity 0.5. Ctrl S para salvar. E olha só, ele aplicou uma opacidade no bloco. Ok? Só isso, a gente fez tudo isso só para você ver a opacidade do bloco e ver como que ela funciona. Ok? Vamos continuar. Bom, aí o CSS, ele introduziu o hue, o saturation e o brilho, né? O hue, o saturation e o lightness,
ele inseriu uma nova interface, tá? E a gente vai utilizar isso agora. Nós vamos utilizar a interface no próximo exercício aqui, utilizando aí com o alfa, né? Que é a nossa opacidade. O que mudou aqui? Não mudou muita coisa. Ó, a gente tem aqui um background color, e aí depois nós temos também um background color, só que aqui ele está aplicando o alfa, né? Ele está aplicando ali uma opacidade. Aqui embaixo a mesma coisa. Nós temos um parágrafo, e nós temos um parágrafo aqui aplicando uma opacidade. Na verdade, o de cima não está aplicando opacidade. O que está aplicando opacidade é esse aqui de baixo, tá? O RUI, né, é expresso num ângulo de 0 a 360 graus, que a gente viu aqui, o RUI, tá? Que é a matiz, né? É aquele círculo de cores que a gente utiliza. Aí nós temos aqui a saturação, que é dada por porcentagem. Ó, tá aqui a porcentagem. E nós temos o brilho, tá? Que 0 é branco, 50 é normal e 100 é negro, tá? 100 é negro. Então, o alfa é a nossa transparência, a nossa opacidade. Isso não muda muito não, tá? Eu estou mostrando isso aqui do CSS3, porque é um conteúdo novo, obviamente, mas na prática nós vamos entender isso melhor. Então, vamos fazer o quê? Vamos desenvolver a prática. O que nós vamos fazer aqui? Abra aí o seu Visual Studio Code, vamos voltar aqui no Explorar, e esse primeiro aqui nós vamos copiar e colar ele, e aqui nós vamos renomear ele para exercício 03. Por que eu vou fazer isso? Porque nós vamos utilizar isso aqui, eu vou até abrir ele aqui. Bom, ele está aberto aqui, eu vou tirar o estilo dele aqui, vou botar o estilo sem o número 1, e aqui vai ser o exercício 3. Ctrl S. Beleza. Vou minimizar aqui o Explorar, já vou vir aqui no CSS, e vou vir aqui embaixo, vou comentar com Ctrl, ponto e vírgula, aqui vai ser o exercício 03. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar aqui o body, se ele não pegar aqui, nós vamos ter que vir aqui e comentar esse body aqui, ok? Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou colocar um body, e o body vai ter um background color de propriedade. Nós vamos colocar aqui o tralha, seguir o livro, C8, C8, C8. Ctrl S para salvar. Bom, ele não pegou, que eu acho que já está na mesma cor, né? Que é a mesma coisa desse background aqui. Mas deixa eu vir aqui e comentar isso aqui. Não, melhor. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vou colocar aqui um CCC, só para ver se vai pegar. Não, então vou vir aqui, vou comentar esse aqui em cima e vou dar um Ctrl S para salvar. Ele não pegou. Pode acontecer isso, dependendo do navegador, pode acontecer isso mesmo. Vamos ver se ele vai pegar aqui o background color do CSS3, que vai ser um HSL. Aqui o RUI, nós vamos colocar 0, ele vai de 0 a 360, nós vamos colocar aqui 0. O Saturation, nós vamos colocar aqui 0%, saturação em porcentagem. E o brilho, nós vamos colocar aqui 78%. Ctrl S para salvar. Bom, não mudou muita coisa. Deixa eu ver se ele está pegando realmente aqui o meu body. O que está acontecendo? Eu estou com 2 body declarado aqui dentro. Então eu vou fazer melhor. Para não confundir, esse exercício aqui eu não vou fazer aqui dentro não. Tendo em vista que ele está pegando os mesmos elementos. Eu vou dar um Ctrl X aqui. Ctrl S para salvar. Vou fechar esse style aqui. Vou voltar aqui no meu Explorar. Dentro do CSS aqui, vou abrir um novo arquivo. E vou botar aqui um style 3. Eu vou ter que fazer isso. E aqui dentro, eu vou declarar aqui o body. Ctrl S para salvar. Só que ele não vai aparecer ainda aqui. Por quê? Porque o meu exercício 03, ele está chamando o CSS normal. Então, o style, né? Eu vou botar aqui o style 3, Ctrl S, e deixa eu ver que ele não pegou. Será que isso aqui é o cache do navegador? Porque ele não está pegando. CSS 3, deixa eu ver aqui. Vou dar aqui um importante. Ok, eu vou usar a propriedade importante aqui para ele poder pegar aqui. Na verdade, eu acho que eu posso utilizar esse importante
e utilizar o CSS normal, né? Porque aí o importante ele vai pegar daquela declaração que eu fiz. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, salvando, tirando 3. Vou voltar aqui no CSS normal. Cadê aqui no explorar? No CSS normal. Vou fechar aqui o CSS3. E aqui embaixo, eu vou declarar aqui exercício 03. E aqui embaixo, eu vou declarar Ctrl S, ele vai pegar normal. Vou vir aqui também, vou dar um importante, Ctrl S. Ó, o que aconteceu aqui? Eu estou declarando importante, que é exatamente para ele pegar, o navegador ver que é essa declaração aqui que eu quero que ataque o meu body. Ok? Só que a cor aqui não é essa, é o C8, 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 C8. Ctrl S. Bom, essa cor aqui mesmo, tá? Ele não vai mudar muito, ó, é uma cor cinzinha. E aqui o HSL, ele já pegou aqui do CSS3 também, ok? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para o meu browser que se ele não reconhecer a cor do CSS3 HSL, ele pode reconhecer aqui o background color pelo hexadecimal. Beleza? Bom, e o meu parágrafo? Já que eu tenho parágrafo aqui dentro, que é esse aqui, né? Aqui no meu exercício 3 nós temos um parágrafo. Eu vou vir aqui e vou declarar que o P, ele vai ter o background color, vai ser na cor FFF, Ctrl S para salvar. Ele já está na cor branca. Eu vou botar aqui um importante, só para ter certeza que ele vai pegar. Para eu confirmar se ele pegou, vem aqui, vou mudar uma cor aqui. Vou dar um Ctrl S, olha só, ele pegou. Então, ele está funcionando aqui com o meu importante. Vou dar um Ctrl S novamente. Vou vir aqui embaixo e vou colocar um background color. E aí eu vou declarar um HSL agora com alfa. A. E aí o primeiro é o RUI. O RUI é de 0 a 360. Vou botar aqui 0. O saturation é em porcentagem. Vou botar aqui 100%. O brilho, né, o lightness, vai ser 100% também. E o alfa, que é a opacidade, eu vou botar 0.5. Ctrl S para salvar. E olha aí. Praticamente, eu vou botar um importante aqui, né? Ctrl S. Ó, ele mudou um pouquinho. Note que ele deu uma opacidadezinha aqui no meu parágrafo. Ele mudou alguma coisinha. Então, se o navegador reconheceu o CSS3, ele vai reconhecer essa propriedade aqui do CSS3, que é o HSLA com o alfa. Se ele não reconhecer, ele vai pegar aqui o background color normal com hexadecimal. Tá? Praticamente o que a gente fez é isso. Não mudamos muita coisa, não. E aí, a única coisa que a gente fez de diferente aqui é que nós estamos utilizando o mesmo CSS e como são exercícios diferentes, eu estou declarando aqui o importante, que é para o navegador reconhecer que a propriedade que eu quero que ele pegue é essa, ok? Essa é a importante. Lá naquelas precedências, né, na hierarquia, na aula anterior, eu mostrei para você que você fazendo essa declaração é ela que vai vigorar, ok? Bom, vamos continuar então. Bom, e por fim, eu vou deixar aí um exercício para você, onde a gente vai trabalhar muito as cores, né? Lembra que eu falei? Não se preocupe, vai ter bastante atividade para você praticar, né? E se você tiver dúvida, comente aí abaixo. Aqui está um código HTML e aí a gente tem um CSS interno, tá? O CSS que está interno. Se você quiser fazer externo, pode fazer externo, não tem problema. Aqui ele está atacando a cor do body, do H1, do parágrafo, vários parágrafos. Deixa eu passar aqui que tem mais aqui. Aqui tem mais parágrafos e aqui está o final do código HTML com todos aqueles parágrafos, né, com classe, né? Todos eles com classe. E aí você vai digitar lá no seu CSS as classes e vai atacar isso daí, vai ver como que vai ficar isso daí. Com isso aqui você vai praticar bastante, né? Você vai entender um pouquinho das cores, ok? Bom, finalizando essa videoaula de CSS, vamos para o nosso sumário. O que a gente aprendeu aqui nessa videoaula? Para você que quer ser um desenvolvedor. Que a cor não apenas dá vida ao site, mas também ajuda a transmitir humor e evoca reações. Existem 3 maneiras específicas de especificar as cores do CSS, que é o RGB, o hexadecimal e o name values, né, dando nome às cores. Lembrando que são 147 nomes, então não recomendo, porque nem todo navegador vai reconhecer as cores. Né, os seletores de cores podem ajudar a encontrar a cor desejada.
É importante garantir que haja contraste suficiente, né, aquela parte que a gente falou ali, para o texto ficar agradável, para você poder ler. E o CSS3 introduziu o valor extra, né, para as cores RGB, indica a opacidade, que é reconhecido como RGBA, né? O A é do alpha, o R é de red, o G de green, o B de blue e o A de alpha, que é a opacidade. E o CSS3 também permite especificar cores com valores HSL, que é o RUI, né, que é o matiz, o S de saturation, que é saturação, e o lightness, que é o brilho, né, com um valor de opacidade opcional, que é conhecido como HSLA. Você vai utilizar mais o RGB, tá? Isso aqui que você vai utilizar mais no desenvolvimento web. Geralmente a gente utiliza mais o RGB ou o hexadecimal. Também ele é muito utilizado, tá bom? Bom, fico grato de você ter chegado até aqui. Espero que você esteja gostando desse curso, né? Do livro, onde a gente pega um livro, transforma ele em videoaula, né? Cursos de tecnologia. E eu queria fazer um pedido para você. Compartilhe com pessoas que têm interesse em aprender a se tornar um desenvolvedor, um programador, pessoas que querem aprender uma habilidade de verdade, tá? Esse canal é para essas pessoas. Isso aqui pode te ajudar muito no desenvolvimento, nos seus estudos e no seu desenvolvimento, né? Se você quer ser um profissional gabarito, esses livros eles vão te ajudar muito. Esse aqui é o nosso primeiro livro, eu acredito que ele é um livro riquíssimo, vai trazer muito conteúdo para ajudar na sua jornada, para você se tornar um profissional diferenciado. E aí eu faço um pedido, se inscreva, não deixe de curtir e principalmente comente, não deixe as suas dúvidas, comente. Se eu não puder te ajudar, porque eu não sei tudo, eu vou procurar a resposta, vou procurar com outras pessoas também, eu tenho os meus mentores, eu tenho os livros, eu vou procurar para te ajudar. Mas o conhecimento que eu estou mastigando e colocando para você aqui em videoaula, ele é um conhecimento para você, se tiver dúvida, comentar aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço e eu vejo você na próxima videoaula.